E aí, pessoal, Daniel Paia, consultor de segurança. Estou aqui para comentar uma notícia que eu vi agora há pouco, né? Sobre uma portaria da Receita Federal que proibiu, basicamente, aqui ahm, o uso, né, de aparelho smartphone, né, para envio de texto ou para telefone e filmagens dentro de certas áreas dentro do TECA, né, que é Terminal de Cargas do aeroporto. Esse é o de Guarulhos, tá? Mas acho que vai se aplicar para vários outros aeroportos aí espalhados pelo Brasil, tá? Eu vou tentar mostrar aqui rapidinho. Opa, e é esse daqui. Bom, teve aqui uma portaria do Ministério da Fazenda, o delegado da Receita Federal, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? É, utilizando as atribuições aqui, Decreto-Lei 2009, etc, etc. Autorização de acesso e utilização de áreas do terminal de cargas TECA. Aqui ele está falando o que pode e o que não pode, né? Vedada a captura de imagens, etc. Fica expressamente proibida a utilização dos equipamentos previstos no caput nas demais áreas 1. E ele mostra quais são essas áreas aqui, né? Nesses desenhos da TECA. Quem conhece o TECA, o terminal de cargas, vai saber exatamente o que se trata, tanto da importação quanto da exportação, que são áreas específicas do terminal TECA. E tem aqui os pontos de contatos, né? Por exemplo, do Tristar, o RIE, né? Da importação e da exportação. Locais que são mais restritos, então não é para aeroporto todo, é somente para algumas áreas específicas aí onde pode acontecer aí a contaminação na hora do embarque, né? Vou dar um exemplo. Alguém em conluio, né? Um passageiro, por exemplo, ele vai passar pelo detector de metais e pelo portal onde tem um raio-x. Ele entra com a sua bagagem tranquilamente, embarca no seu avião, só que um passo antes, no check-in, a mala dele vai para essa área do TECA, né, que é para onde vai as cargas, né? Aí o que pode acontecer é alguém que tem acesso a esse terminal através desses portões do TECA enviar material para contrabando, né? Pode ser arma de fogo, pode ser substâncias ilícitas, né, principalmente entorpecentes. E o passageiro ele está dentro do avião e a mala que o acompanha, né, a bagagem despachada, passaria para um outro terminal, né, que é justamente aqui, importação e exportação, né, nessas áreas aqui. A pessoa que tem acesso a essas outras áreas aqui, que é um outro andar, onde o passageiro geralmente ele não tem acesso, né, é, ficaria até um pouco mais fácil de você demonstrar, né, que eu acho que é o que aconteceu no caso da Alemanha, de passageiros que embarcaram aqui de Guarulhos, né, e desembarcando na Alemanha foram presos, suspeita de tráfico internacional de drogas. Né? Aí apurou-se o quê? Que existia realmente digamos assim, uma quadrilha operando por dentro do TECA que poderia estar contaminando a bagagem, né? Colocando entorpecentes ali escondidos para que alguém na ponta de lá, né, lá na Europa, recebesse esse material. Gente, isso não é novidade, tá? A Polícia Federal já investiga isso há um tempão, né? E agora que foi feito realmente, né? Bom, proibiram, né? Proibiram a partir de junho, né? A entrada de aparelhos smartphone, né? Que pudesse tirar fotos ali. Eu acredito que seja para quebrar o elo da comunicação de quem está aqui no Brasil, né, com quem vai estar lá na Europa, né, principalmente se tratando aqui do pessoal, né, que esse pessoal que estaria fazendo parte dessa quadrilha aqui, né, então não teria mais como fazer o contato, né, e se fizesse contato a informação não seria completa, né. E eu acho que eles precisam documentar em qual bagagem que está indo, né, em qual mala que está saindo daqui para eles saberem qual mala que é receber de lá. Mas eu consigo ver de outras formas o uso dessa comunicação dentro do aeroporto, né? Pensando como criminoso, poderia se utilizar de informações privilegiadas aí para orientar
a quadrilha que quer fazer assalto, né, a carro forte, como já aconteceu também há algum tempo atrás, se eu não estou enganado, em Viracopos. Gente, eu não sou especialista em carga, tá? Eu não sou especialista nessa questão de segurança de aeroporto e tal. O pessoal precisa fazer algumas qualificações aí. Cursos específicos na área de carga, mas eu falo da minha experiência que eu tive com TECA aqui de Manaus, da Infraero aqui de Manaus, né? De eu ter acessado o terminal algumas vezes, de eu ter investigado sumiço de material lá dentro. Então, alguns protocolos, né, de transporte de material, né, de alto valor agregado não estava sendo respeitado aqui na Infraero de Manaus. E é com isso que a gente veio a trabalhar um pouco. Tipo, não é dessa administração que está atualmente, mas a que estava antes. Né? Tecer algumas críticas, a gente conseguiu melhorar muita coisa em questão de monitoramento, em questão de processos de acesso, entrada, controle de acesso de entrada dentro do terminal. Né? Uma lista ativa de pessoas que estariam proibidas, né, de entrar no terminal. Controle de acesso mais eficiente. E baseado nisso a gente conseguiu reduzir bastante, né? A praticamente zero as ocorrências envolvendo o terminal. Né? E a gente está falando de várias transportadoras, vários terceirizados que acessam lá na área, né? E uma das coisas que a gente pediu foi justamente essa, de não poder entrar com o aparelho celular lá dentro. O motorista do caminhão que chega para fazer embarque do material, né, ou desembarque, que seja, não ter acesso à pessoa que está lá em cima, né, tem um momento somente para entregar a documentação ou para receber a documentação, mas não poder, por exemplo, participar do embarque do material, teria de ser uma outra pessoa fazendo isso, um fiscal ou conferente, né, ou um ajudante ali que tivesse um acesso até o galpão, né, mas que essa pessoa não tivesse acesso ao caminhão, à boleia do caminhão, especificamente falando. E o contato do motorista com esse pessoal não ser tão livre, né? Para que ele tivesse uma camada a mais de proteção ali para evitar contato justamente com o pessoal da operação, né? E o motorista só fazia o trabalho realmente de motorista, de entrar no caminhão e dirigir o caminhão, levar o material e trazer o material, mas não ficar fazendo conferência, não ficar fazendo transbordo de material, né? Descarregar, carregar, que isso não é tarefa do motorista. E assim a gente conseguiu resolver bastante problema, né? Eu acredito que o pessoal de São Paulo também deva conseguir. Tá? Acredito de verdade que isso deve resolver muita situação, né? A notícia aqui é do Brasil de fato. Né? 300 terceirizados do aeroporto de São Paulo são demitidos e chamados à PF por protesto, né? Por direito de usar celular. Gente, isso aqui não é um direito, tá? Se tratando de um território federal, né? Gerido pela Receita Federal, a gente está falando de uma concessão, né, que o aeroporto estaria fazendo para eles utilizarem o celular lá dentro. Da mesma forma que ele pode proibir algum tipo de uniforme, ele pode proibir um tipo de equipamento específico. Né? Eles têm a autoridade para fazer isso. Né? Da mesma forma que uma empresa particular pode também implementar, né, dependendo da sua área de atuação ou dependendo do seu escopo, né, onde está trabalhando, ele pode proibir também acesso de colaboradores com aparelho celular ou algum tipo de equipamento específico. Né? Visitei recentemente a REAM, né, que é a refinaria de gás aqui do Amazonas, né, refinaria de petróleo no caso. Existem áreas que você não pode entrar com nenhum tipo de objeto, né? Anel, pingente, colar, né? Com risco de explosão. Né? Então existe uma normativa, né, e é um regulamento interno deles lá que não permite que o colaborador vá até uma certa área utilizando qualquer tipo de adereço. Né? Isso tem que ser respeitado, né, com risco de vida. Então, natural isso. Natural que algumas empresas tenham isso. Né? Samsung, por exemplo, não permitia a entrada de aparelho celular dentro da fábrica, né, na área de produção principalmente. Existe uma área de descanso onde você pode utilizar o seu celular, mas na portaria já tinha sido implementado ali o bloqueio de câmera, por exemplo, né? Porque isso traz inúmeros benefícios. Dentre os principais, o colaborador não teria mais como montar evidência contra a empresa, né? Num caso de processo trabalhista ou denúncia, coisa do tipo, coisas que são de interesse da empresa, né? Preservar informações ali, às vezes, confidenciais. Né? Então,
esse tipo de informação ele não seria vazado, né, ou para a imprensa ou para o Ministério Público, enfim. Segundo, espionagem industrial, né, que não é possível que haja espionagem industrial sem que haja esses equipamentos de alta tecnologia agregada, né, câmera, filmadora, máquina fotográfica ou gravador de som, gravador de áudio, né? Então tudo isso está dentro do smartphone. Então você bloqueando a entrada do smartphone, você basicamente bloqueia uma forma de espionagem industrial, né? E a terceira delas é questão de acidentes, né? Que o colaborador que não estiver utilizando o aparelho celular dentro da linha de produção, ou dentro da fábrica, ou dentro do espaço, que seja do aeroporto, ele vai estar sujeito, né, a muito menos sujeito, né, a sofrer um acidente, por exemplo, né. Quantas vezes a gente não vê, né, um operador de empilhadeira utilizando o celular, de repente causa um acidente, né, um motorista utilizando o celular, ele causa um acidente com um caminhão, um ônibus ou o próprio carro mesmo, né. A gente vê tantas ocorrências aí no trânsito também, né, de pessoas que estão fazendo uso do smartphone de forma indevida e acabam causando acidente ou sofrendo acidente. E é isso. São 3 benefícios que consigo enxergar. O outro deles aí é evitar que a imagem, né, da empresa fique prejudicada, né, numa situação como essa. Deve ter prejudicado bastante, né, a imagem da Infraero e do aeroporto de Guarulhos, pelo fato, né, de ter partido drogas daqui de Guarulhos para o exterior, no caso para a Europa, né? Então isso é uma forma também de proteger a marca, proteger a empresa. Era isso. O bloqueio de aparelhos celulares da fábrica, acho que é um assunto interessante, tá? Meu nome é Daniel Park, isso foi mais uma pílula diária de segurança, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.